Olá, bem-vindos a mais um Help Suporte para os nossos alunos. Estamos hoje com o iPhone XS Max. Face ID não funciona ao conectar a câmera traseira, a Rear Cam, a tele e a Wide. Obviamente, esse processo é um processo de reparo avançado, onde os processos básicos já deverão ter sido analisados, tais como trocar a câmera traseira, tanto a tele e a Wide, restaurar o aparelho para fazer o teste, efetuar o teste das tensões de alimentações Recore, que são os pontos básicos aí na manutenção, aferir os pads na escala de diodo reverso, ou no Smart Curve, ou no SMB. Todos aí mediram padrão, isso pode ser um sinal lógico ou uma interligação. Aí vem aquela manutenção revolucionária, o pensamento sistêmico, verificando as interligações entre os componentes e análise avançada de reparo. Vamos lá então com o nosso board view, onde nós estamos com o J3900, que é o conector da nossa câmera tele, e o J4000 é o conector da nossa câmera wide. Eu já cliquei aqui num pino de energização de alimentação básico, que você já deverá ter conferido anteriormente, tá? Então a gente tem um regulador, o PMU da câmera, que é o U3700, mas esses pontos básicos você já vai resolver aí, trocar a câmera, restaurar o aparelho. Lembrando, os periféricos têm o USP, é preciso trocar e restaurar ou atualizar o aparelho para que o periférico seja reconhecido. Vamos então partir para a manutenção avançada, a interligações entre os componentes, enxergar o invisível para fazer o impossível, entender aí o pensamento sistêmico, como estão tudo interligado. Então, o primeiro ponto que eu vou te orientar é você verificar no pino 19. Pino 19 é um controle presente nos dois conectores da câmera, tanto na câmera tele quanto na câmera wide. Na câmera wide é o pino 8 e na câmera tele é o pino 19. Esses pinos são a ativação do LED estroboscópio, do LED flash, presente no seu aparelho. Então vamos analisar aqui, esses pinos estão sendo enviados para os dois drivers do LED flash, o 4120 e o 4100. Ok, mas o que tem a ver isso com a nossa falha? Quando eu conecto a câmera traseira, tanto a tele quanto a wide, o aparelho para de funcionar o Face ID, fica lento. Então isso tudo nos remete a algo ligado a sinal lógico, a barramento. Então vejam que interessante. Os nossos dois drivers do flash, o pino B2 do 4020 e o pino B2 do 4100, é a ativação, o enable do flash, para disparar o flash. Então, se a gente perceber bem aqui o nosso circuito, aqui está o nosso circuito eletrônico, onde eu tenho aqui aqueles pinos do FPC J4000 e J3900, J4000, vindo aqui no pino de ativação PED B2. Esse CI tem um barramento de controle I2C3. Então veja que interessante. Aqui eu tenho o barramento de controle I2C3, certo? Esse barramento está no PED A3 e B3. Clicando aqui no PED A3, eu observo que o barramento de controle desses CIs é o I2C3, underline ISP serial dado. Aí se eu observar um resistor aqui, ó, o R3802, quando eu clicar nesse resistor aqui de 33.2R, eu vou perceber que também é o barramento de controle do PMU das câmeras, e do Dot Projector, e do Flood Illuminator, e do Julieta, da câmera infrared. Então, já de cara eu já percebi que quando está tudo interligado aí, as minhas câmeras, esse sinal de Power Enable também, que vem lá para o PED B2, o barramento que controla esses CIs que estão interligados também nessa conexão entre as duas câmeras, isso também está interligado com a parte do Dot Projector e da Julieta, da câmera infravermelha. Então, o primeiro ponto a verificar é isso. O barramento I2C3 underline ISP SDA. Porque, como eu já falei, esses sinais estão interligados aqui. Se esses CIs de drivers aqui do nosso LED flash, que são partes quentes do circuito, que ocasionam bastante problema, dissipam bastante calor no acionamento do LED flash, e é bem comum o LED flash ficar ligado muito tempo, você pode ter uma falha nesses LEDs flash aqui nesse acionamento. Quando está conectado à sua câmera, embola todo o barramento da alimentação devido a essa ligação. Então eu tenho essa ligação aqui desse resistor que acopla aqui os pads dos barramentos I2C3 no mesmo Power Manager da sua câmera e do seu Dot Projector e
câmara infravermelho. Está tudo interligado lá no final, pois eu tenho também alimentações partindo do conector do Dot Projector, por exemplo, aqui eu estou no conector do Dot Projector. Então aqui eu tenho o conector de Dot Projector e ele também compartilha tensões. Por exemplo, aqui no pino 10 dele aqui, o próprio pino 10 que aqui estou, nesse pino 10 tem tensão proveniente desse mesmo CI. Então isso pode estar aí ocasionando esse problema da lentidão do seu aparelho, tá ok? Então o primeiro ponto a verificar aí é essa intercomunicação entre esses componentes. Então lembrem-se, os componentes estão todos interligados, a complexidade, a interligação, o seu pensamento deve ser passo a passo e sistêmico para entender as ligações entre os componentes, senão você não conseguirá reparar seu aparelho. Outros pontos fundamentais também, existem pontos de sincronismo entre, vamos clicar aqui nele, vamos achar o sincronismo aqui, outros pontos fundamentais. Por exemplo, eu tenho aqui o pino 16 do J3900, pino 16, que eu aqui quase estou, pino 16, é o ponto de sincronismo entre uma câmara e outra. Então você vai ver aí que esse pino 16 está ligado entre o pino 18 da câmara tele e a câmara wide. Observe se não existe uma fuga nesse capacitor aqui que está causando aí um erro nesse sincronismo das câmaras e do seu funcionamento. Certo? Temos também algumas alimentações que você vai conferir isso. Temos também o sinal de clock. Por exemplo, o sinal de clock no pino 13 do J3900 da câmara wide. Então, o pino 13 aqui da nossa câmara wide, que aqui está o pino 13. Eu tenho aqui um resistor e desse resistor eu venho o sinal de clock proveniente lá de um outro resistor próximo à CPU. Eu vou clicar aqui net aqui. Vamos achar ele. E desse outro resistor, o clock vindo lá da CPU do pad A14. Então fique atento nesses resistores também do clock. Você poderá ter algum erro no clock, não só no clock da câmara wide, mas também no clock da câmara tele. Então a câmara tele também tem o clock. Vou no pino no J4000 aqui agora. Vamos achar aí o clock. E essas malhas aí você não pegará com diodo reverso ou com smart curva com SMB, porque só vai medir os componentes analógicos desses ramos. Então aqui no pino 17 também, no J4000 é o nosso clock. Então no pino 17 aqui tem um resistor, desse resistor vai partir para um outro resistor, do mesmo resistor lá, próximo onde a gente estava, desse outro pad B12, é o clock da câmara tele e da câmara wide. Então aqui eu tenho os dois, o A14, o clock da câmara wide, e o B14, o clock da câmara tele. Então fique atento a esses dois pontos básicos aí, tendo sucesso, reporte para a gente. Muito obrigado, um grande abraço. Lembrando, enxergar o impossível, enxergar o invisível para fazer o impossível. Um abraço, muito obrigado.